Olá, namastê. Você já ouviu falar em boga? Boga é a antítese, é o contrário de yoga. Sabemos que o yoga, em sua etimologia, vem do sânscrito yud, que quer dizer união ou junção, união do pequeno eu com o eu maior dentro de nós. O yoga é um caminho para a realização divina, para encontrarmos Deus existindo dentro de nós. Isso é yoga. Por meio de quê? Por meio do Dharma. O Dharma é a lei, é a religiosidade, é a espiritualidade, é o Sanatana Dharma. Sanatana Dharma é a religião perene, a religião eterna, o religar com o nosso eu maior, Deus existindo em nós. A antítese, portanto, do yoga, Boga, nosso saudoso professor Hermógenes, um dos pioneiros do yoga no Brasil, chegou a escrever que temia não conseguir garantir, digamos assim, a visão do Dharma e que o yoga pudesse resvalar para o Boga, que é um perigo, porque o Boga é a submissão às trevas. Quando invertemos o Dharma, que é, como disse, a lei, a religiosidade, os princípios éticos, morais, espirituais, os valores que devem nortear o yogi, a vida do yogi e da própria sociedade para o bem, então estamos na antítese, no contrário, que é o adharma, o crime, não é a desonra, quando os yamas e niyamas do yoga, que constituem a coluna vertebral do yoga, asteia, não furtar, não tirar do outro aquilo que não é seu, não roubar, satya, falar a verdade, não mentir, desde que essa verdade não venha para prejudicar os outros, para destruir, mas que seja uma verdade construtiva, estar na verdade, a verdade é Deus. Quando violamos esses princípios eternos do Sanatana Dharma, estamos em boga, submissão às trevas, caímos nas trevas e principalmente quando fazemos apologia ao crime, ao furto, ao roubo, à mentira, à promiscuidade, né, ao sexo livre, que é a violação de Brahmacharya. Brahmacharya é o controle da energia vital. Se você não pode ser celibatário, então existe o casamento, para você estar dentro do casamento. Isso é Brahmacharya. O desapego, o autoconhecimento, a limpeza, não é, que já vem em Niyama, Saucha, limpeza de corpo, mente e alma, purificação. Esses princípios do yoga, muito semelhantes, inclusive, aos 10 mandamentos de Moisés, porque, na essência, as tradições, sejam elas de Oriente ou de Ocidente, elas são as mesmas, elas trazem as mesmas verdades subjacentes, as mesmas verdades profundas, originais. E quando trabalhamos no sentido oposto, estamos em boga. Estamos na submissão às trevas, estamos entregues às trevas, à mentira, a tirar do outro o que não nos pertence. Isso é trevas, não é yoga, é boga, é adármico. Essa foi uma das grandes preocupações do professor Hermógenes. Serei eu capaz de manter a ideia do Dharma, do Yoga? Será que o Yoga não cairá no Boga? E quando lemos os Puranas, Purana quer dizer antigo, são os textos antigos da Índia, existe tanta sabedoria ali contida. Vemos que a história ela é cíclica. E é natural na história, nessa lila cósmica, nesse grande jogo divino de Deus, não é que há momentos na história em que a lei prevalece, o bem prevalece, o Dharma prevalece. Lembrando que o Dharma, a lei, a religiosidade é amor. E o contrário, também, às vezes, existem momentos em que as trevas prevalecem, que as trevas estão no controle, a ditadura e assim por diante.
E está lá nos Puranas, basta ler as histórias contidas nos Puranas. Há momentos em que seres demoníacos, personalidades demoníacas, asuras encarnados estão no controle, são poderosos. São seres poderosos, com grande magnetismo, que convencem multidões e levam multidões ao erro, ao adharma, ao crime, a achar que roubar, furtar, mentir é algo normal, que ser libertino é normal. O próprio Yogananda, pai do yoga no Ocidente, afirmou: é melhor sermos hipócritas do que libertinos. Por que ele diz isso? Parece não fazer sentido uma afirmação como essa, mas ele tem total razão. O hipócrita, pelo menos, é aquele que sabe o que é o correto. Ele fala o que ele não faz ainda, mas ele está lutando para conseguir cumprir a religiosidade, cumprir a lei. Ele está lutando, ainda que ele ainda não consiga. Já o libertino não, ele se entregou. Ele se entregou aos vícios, ele se entregou à fraqueza. Ele acha que é normal a fraqueza, quando na verdade os filhos de Deus são poderosos internamente. Quem é verdadeiramente poderoso? É aquele que ama. Somente aquele que é capaz de amar e perdoar é poderoso. Somente aquele que venceu a si mesmo, aos seus vícios, é poderoso. Aquele que se entregou aos vícios não é poderoso. E se ele diz que é melhor ser libertino do que hipócrita, em verdade ele não é mais um kshatriya, um guerreiro, no sentido espiritual. Existe o sentido espiritual da kshatriya. O kshatriya é o discípulo, é o guerreiro, é aquele que internamente continua lutando no campo da consciência de Dharma Kshetra contra os soldados da ilusão dentro dele mesmo, dentro da psique. O sentido esotérico, metafísico do Bhagavad Gita é esse, psicológico, como muito bem colocado por Yogananda em seu livro Deus Fala com Arjuna, em que ele faz os comentários profundos demonstrando a hermenêutica esotérica do Bhagavad Gita, sem negar a visão histórica da batalha histórica real que ocorreu, porque a história ela ocorre, os textos sagrados falam sempre em dois níveis de realidade: o nível histórico e o nível metafórico, profundo, psicológico, o Dharma Kshetra, campo da consciência, da batalha da consciência dos soldados da luz, representados pelos Pandavas, contra os soldados das trevas, os vícios, a fraqueza, né, o melindre, a falta de titiksha, de ânimo inalterável, de resistência mental representada, essas forças negativas, psicológicas representadas em nossa psique pelos Kauravas. Então, queridos, yoga é o caminho para Deus, dhármico, lembrando os yamas e niyamas de Patanjali, Asteya, começando por Ahimsa, que é a não violência com exceção da legítima defesa. Existe um parágrafo em um texto da ordem Ramakrishna Vedanta, fundada por Swami Vivekananda, em que a ordem Ramakrishna fala a respeito da legítima defesa. Um parágrafo totalmente dedicado à importância da legítima defesa. O próprio Yogananda também, em seu livro Deus Fala com Arjuna, ele fala a respeito da legítima defesa, da importância da legítima defesa. Quando estamos em legítima defesa, não há violação de Ahimsa. A violação de Ahimsa, que quer dizer não violência, ocorre quando atacamos os outros, quando atacamos pessoas indefesas. Aí sim estamos violando a Ahimsa, mas se você se defende, ainda que tenha que usar de força, e defende a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, a sua nação, você não está violando a Ahimsa.
Isso não sou eu que estou falando. Swami Vivekananda, a ordem Ramakrishna Vedanta, Paramahansa Yogananda, os grandes santos, os grandes mestres da Índia, não é Alexandre Campelo quem fala isso. São os mestres da Índia. Então, se nós não aceitamos o que os mestres falam, que os rishis, os sábios iluminados no yoga falam, então inventemos um outro yoga, não baseado nos mestres, não baseado em Deus, não baseado nos iluminados e não baseado na verdade, mas na mentira, em algo inventado por nós, por nosso ego, para nos satisfazermos e não para seguirmos a verdade, não para seguirmos as coisas santas, as coisas de Deus, mas criando algo novo, não é? Para não estarmos presos à tradição, como se a tradição fosse algo maligno ou algo ultrapassado. Não. Se olhamos para trás com a sinceridade do coração e da razão, veremos que o passado, principalmente ali nos textos da Índia, os Vedas, Upanishads, os Shastras indianos possuem uma riqueza muito maior, tão atual e muito maior até do que a nossa contemporaneidade. A riqueza contida nos Vedas é algo incalculável. A tradição hindu-indiana não tem igual em nenhuma outra tradição. Então é justamente no passado. E acreditamos, segundo os próprios mestres afirmam, que as civilizações védicas, a civilização Rama, por exemplo, foi muito mais evoluída, muito mais avançada que a nossa civilização atual. Fala-se em Vimanas, carros maravilhosos, carros voadores, na época de Rama. Então, olhar para trás, olhar para os Vedas, para os Upanishads, para os Shastras indianos, é olhar para civilizações com conteúdo teológico, filosófico, espiritual, cosmológico, mitológico, muito superior ao nosso atual. Negar a tradição é jogar na lata de lixo uma riqueza que não existe nos nossos dias, em nenhum livro de filosofia e em nenhum texto teológico dos tempos atuais. A riqueza da Índia é incalculável, incomparável, é o Sanatana Dharma. E o Sanatana Dharma, como religião perene, eterna, está presente, permeando todas as outras tradições, porque o hinduísmo é a tradição mais antiga, é a religião máter, de onde todas as outras saem. A riqueza que a Índia nos legou, como disse e reafirmo, é incalculável. E o yoga é o caminho dhármico, é o caminho dentro da lei, da religiosidade, do religare a Deus dentro de nós. O boga é a submissão às trevas, é o crime, é a violência, é o furto. Quando tiramos do outro o que não nos pertence, estamos agindo sem amor, sem compaixão. Porque o que uma pessoa possui é porque ela trabalhou, ela se esforçou para conseguir, seja um celular, seja o que for. Ela trabalhou para conseguir aquilo. E o outro vem e tira dela o que não lhe pertence, o que não é dele. Isso é crime, isso é adármico, isso é boga, isso é submissão às trevas. A mentira é submissão às trevas, porque é o contrário da verdade, e a verdade é Deus. Namastê, queridos.